Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este momento. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com a belíssima missão de levar a palavra do Senhor até vocês. Tire esses breves minutos, aprenda mais sobre o Senhor, ouça a palavra de Deus e deixe que o Espírito Santo do Senhor ele invada o seu ser e invada o seu coração. Como é bom nós aprendermos desse Deus maravilhoso, que quer que nós cada dia mais saibamos aquilo que Ele tem para nós, que a gente compreenda os caminhos que devemos tomar, as decisões que devemos tomar, aquilo que devemos seguir, para que a gente não seja enganado por todo o vento de doutrinas, porque muitas falsas doutrinas, meus irmãos, estão por aí para enganar, como a palavra diz em Apocalipse, até mesmo aqueles que são os eleitos. Então que você esteja atento, aprenda do Senhor comigo, eu também aprendo muito. Eu adoro esses momentos que eu tiro de poder estudar a palavra de Deus e poder transmitir para vocês. A palavra de Deus diz que nós recebemos de graça e de graça devemos dar. Então vamos continuar. A palavra do Senhor lá nos Salmos, no número 39, que tem como título A Vaidade da Vida. E eu vou manter esse título. Geralmente eu gosto de dar uma mudadazinha, mas eu vou manter o tema desse título. Estamos estudando o livro de Salmos. Diz assim a palavra do Senhor, escrita pelo seu servo Davi. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto eu estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Embraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos e a tua presença, o prazo da minha vida. Ela é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Então vão, se inquieta. Amontoa tesouros e não sabem quem os levará. E eu, Senhor, que espero. Tu és a minha presença. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios porque tu fizestes isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido, quando castigas o homem com compreensões por causa da iniquidade. Destróis nele como traça e que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, que palavra maravilhosa. O salmista Davi, ele relata o que nós estamos vivendo, vivenciando dia após dia, as buscas por prazeres efêmeros e aquilo que muitas das vezes tem acabado conosco, tem nos afastado do nosso Deus, do nosso Criador. Então vamos lá. Davi, neste salmo, ele relata coisas importantes para nós cristãos, aqueles que acreditam, que aceitam a Jesus Cristo, coisas que vão nos ajudar na nossa vida prática e que vai fazer com que nós possamos estar prestando bastante atenção sobre situações que nós devemos tomar. E Davi, ele começa iniciando no versículo 1, e eu quero dividir aqui esse salmo. A primeira divisão que eu quero fazer é a necessidade do silêncio e o falar na hora certa. Os versos de 1 a 3 eles vão nos explicitar isso. Olha só o verso 1, o que Davi diz. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na presença dos ímpios. Meus irmãos, boca fechada
ela não entra mosquito. Você já ouviu esse ditado? Boca fechada, não entra mosquito. Muitas das vezes nós, quando não estamos na nossa sanidade, muitas das vezes na empolgação das nossas palavras, nós falamos coisas das quais vamos nos arrepender. E os ímpios, os pecadores, aqueles homens maus, fraudulentos, os nossos inimigos, eles estão tão somente à espreita, esperando apenas um minuto sequer, um vacilo, um deslize daquilo que eu e que você vamos falar, para pegar as nossas próprias falas e jogar contra nós. Você já ouviu talvez uma pessoa chegar para você e dizer: mas rapaz, tu falando isso, você dizendo isso, você é um cristão, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. E meus irmãos, como isto é doloroso. Ouvir alguém ouvindo essas palavras, ou nós próprios ouvindo alguém fazendo esses questionamentos a nós. Então, feche a sua boca. Principalmente quando você estiver num momento de ira ou num momento de afobação. Lembre-se disso. Boca fechada, ela não entra. Mosquito, veja o verso 2. O silêncio, às vezes ele machuca. Olha só o que Davi fala. Emudeci em silêncio e calei-me acerca do bem. E a minha dor, ela se agravou. Meus irmãos, muitas das vezes, mesmo a gente querendo fazer o bem, a gente se cala. E quando a gente se cala numa situação dessa, nós depois sentimos. Às vezes Deus ele fala conosco dizendo: meu filho, vai lá e faz isso. Minha filha, vai lá e faz isso. Mas nós, por medo, nos calamos. Não falamos, não repreendemos, não ensinamos, não damos a devida advertência que Deus pediu para que nós falássemos para as pessoas. E isso nos machuca. Isso nos dói. Isso faz doer, como o salmista Davi disse aqui. A minha dor, ela se agravou. Davi ele começa dizendo desse jeito: se cale perante os seus inimigos, mas quando for necessário falar, fale. E no verso 3 ele diz: embraseou-me o peito e o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então disse, eu com a própria língua. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, quando nós meditamos aqui como Davi falou, nós temos que sim falar. Porque quando estamos embasados no Senhor, quando estamos cheios do Espírito Santo do Senhor, a nossa boca, ela se torna uma fonte a jorrar, palavras de vida, palavras de salvação, palavras boas. Então, sempre que você for falar algo para uma pessoa, sempre que você for levar uma advertência, levar alguma coisa, medite. Medite na palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. E é fácil nós entendermos se aquilo é de Deus ou não. Se for algo tão somente para a minha própria vaidade, se for algo tão somente para repreender o meu irmão, querer rebaixar ele, isso não é de Deus. Mas se na palavra do Senhor, ela faz com que essa pessoa se aproxime de Deus e faz com que eu seja apenas um portador da mensagem, que não influencie na minha vida se eu vou ficar mais feliz ou mais triste, isto é de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem a finalidade de corrigir, de repreender e de ensinar. Então a primeira divisão que eu quero que os irmãos entendam neste momento, que é necessário nos calarmos, mas nos momentos certos, falarmos. A segunda divisão, a fragilidade do ser humano. Meus irmãos, como nós somos fracos, como nós somos frágeis. Achamos que somos fortes, achamos que somos super crentes, achamos que nada acontece conosco, mas veja bem o que Davi ele diz. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. E o que é que Davi, meus irmãos, ele pede aqui? Ele pede que Deus revele a ele o seu propósito de vida. Senhor, me diga para que eu nasci. Senhor, me diga para que o Senhor me criou, para que o Senhor me formou, por que o Senhor me colocou nesta vida, Senhor? Porque eu sou tão fraco, eu sou tão frágil, os meus dias passam assim tão rápido. Meus irmãos, ontem eu era uma criança. Ontem eu estava brincando com os meus amigos. Hoje eu já sou um homem formado. Tenho filho, tenho uma esposa, já tenho 34 anos. Daqui a pouco, quando eu menos esperar, eu já estou com 60. Isso se Deus me conceder, se Deus não me levar antes. Os nossos dias de vida, meus irmãos, são rápidos, são vulneráveis. O que somos diante de Deus? Nós somos tão frágeis e tão fracos e muitas das vezes nos achamos tão poderosos, tão imponentes. Procure no Senhor o seu verdadeiro propósito de vida. No verso 5, Davi ele diz desse jeito: destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos.
Na tua presença, o prazo da minha vida, ela é o que, Senhor? Ela é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Meus irmãos, olha que coisa interessante o que Davi ele diz aqui. Que a realidade do homem é totalmente diferente da realidade de Deus. Se nós formos lá para Pedro, capítulo 5, Pedro vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O ser humano, no máximo, estourando, ele chega a 120 anos. E são raríssimas as exceções de pessoas que chegaram a isso. Eu conheço pessoas que chegaram a 102 anos, como minha bisavó, mas eu não conheço ninguém que passou disso. Conheço pessoas que têm 90, pessoas que foram centenárias, mas nunca chegaram a isso. Então, meus irmãos, para Deus a nossa vida é como alguns palmos. Deus é que Ele tem todo o poder, Deus é que Ele é todo poderoso e nós, seres humanos, somos muito vaidosos. Queremos ter os corpos mais esculturais, queremos ter os cabelos mais bonitos, queremos ter as roupas mais bonitas, queremos ter tudo aquilo que está na moda, mas não buscamos a verdadeira intenção para as nossas vidas, que é vivermos uma vida para a honra e glória de Deus, porque nós não somos nada, não passamos de pó, e na presença de Deus nós somos meros miseráveis que precisamos e necessitamos da sua glória, do seu poder e do seu amor. O verso 6 ele diz: com efeito passa o homem como uma sombra e se vão e inquieta. Amontoa tesouros e não sabem para quem vão ficar. Meus irmãos, para que serve tanta ganância? Se a nossa vida é tão breve, tão passageira, para que adianta você guardar tanto dinheiro? Para que adianta você privar a sua vida de ter momentos com a sua família, de comprar um presente para a sua esposa, para o seu filho, de você comprar uma coxinha, poder sentar, tomar um suco, um refrigerante, fazer uma viagem? Para quê? Para juntar dinheiro? Amanhã você morre, outras pessoas vêm e gastam. Quantas vezes nós vemos pessoas que criam impérios e quando os filhos tomam de conta, essas empresas vêm à ruína, porque a vida do homem é passageira. A ganância ela não serve de nada. Os versos 7 até o 9, nós vamos ver que a nossa esperança está no nosso libertador. E eu, Senhor, em quem espero? Tu és a minha esperança. Tu me livras das minhas iniquidades e me livras dos opróbrios do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu me fizestes isso. A nossa esperança, ela está firmada no Senhor. A nossa esperança está firmada naquele que nos fez, que nos criou. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor não deixe que nós venhamos a ser injúrias, opróbrios, humilhações na mão do insensato. Porque essas pessoas tão somente querem isso aqui de nós, para nos humilharmos. Tem pessoas que têm prazer em humilhar outras pessoas, mas a nossa esperança, ela está no Senhor. Nós emudecemos os nossos lábios, nós nos calamos porque estamos errados. Davi aqui ele se cala porque ele está errado. Ele sabe dos seus pecados perante o Senhor. Então quando você estiver errado, meu irmão, minha irmã, não tente se justificar. Cale-se. Peça a Deus discernimento e sabedoria para que você possa prosseguir. A nossa quarta divisão, a disciplina dos que continuam no pecado. Vejam só, dos versos 10 aos versos 11. Tira de sobre mim o teu flagelo, Senhor, ou seja, o teu castigo. Pelo golpe da tua mão eu estou consumido. Meus irmãos, quando os castigos de Deus, eles vêm, são ruins, são severos, são pesados. Suplique a Deus, clame a Deus, reconheça o seu pecado e peça: Senhor, tira isto de mim. Porque Deus ele até manda avisos. Olha, sai daí. Olha, para com isso. Olha, para de roubar. Olha, para de mentir, para de adulterar. Para de se envolver com coisa que não é da minha vontade. Deus está te alertando neste momento. Para que você não venha a sofrer as grandes e duras punições do Senhor. Deus ele fala conosco, meus irmãos, neste momento. Para que a gente tenha uma vida santa, se consertando na presença de Deus. E o verso 11 ele diz: quando castigas o homem com repreensão por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado, destróis nele, como uma traça. O que tem de precioso com efeito todo homem é pura vaidade. Muitas das pessoas acham que estão errados em passar pela punição de Deus, porque se acham bonzinhos demais. A vaidade, quando ela toma de conta do homem, meus irmãos, ela é triste, ela é terrível, ela só nos leva para o fundo do poço. Achamos que somos os mais santos, achamos que somos os mais sábios, achamos que somos os mais bonitos, achamos que somos os que nos doamos mais à obra de Deus. E na realidade, tudo é para Ele, tudo é por Ele. E tudo é dele.
Se humilhe na presença do Senhor e peça perdão pelo que você fala e tem feito, e reconheça que Deus é o soberano sobre as suas vidas. E a última divisão, meus irmãos, para nós irmos para as aplicações aqui, um pedido de socorro ao Senhor. Veja bem os versos 12 e 13. Ouve, Senhor, a minha oração, e escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino, como todos os meus pais foram. Meus irmãos, se humilhem na presença do Senhor e reconheçam que Deus é o Todo-Poderoso. Se humilhem e digam: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada sem ti, e o que tenho é teu, porque tudo que temos nós somos mordomos do Senhor. Se temos uma casa, um carro, um emprego, é do Senhor. Ele pôs em nossas mãos. Reconheça a sua dependência de Deus e a sua necessidade por Deus, e que Deus ele sempre está acima de nós e que necessitamos dele. Verso 13: desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. A nossa vida ela é muito passageira. Ela é muito passageira, e Davi ele diz aqui, pede que o Senhor desvie os olhares deles daquilo que não é santo, daquilo que não é verdadeiro, porque a vida é aqui. Existimos agora e amanhã não. Vocês podem estar vendo este programa que eu estou gravando, mas talvez possa ser que não exista um outro programa. Possa ser que você não exista para o próximo programa. Possa ser que nós não venhamos nem a ver este programa. Eu possa nem enviar. Porque os nossos momentos são breves e passageiros. E só quem sabe a hora que nós vamos nos encontrar com o nosso Deus aí. Todos os caminhos levam a Deus. Mas nem todos vão como filhos. Muitos vão para ser julgados. E muitos vão para serem abraçados. Você quer ser qual? Aquele que vai ser julgado porque escolheu o mundo e os seus prazeres, ou aquele que quer ser abraçado porque abriu mão desses prazeres e reconheceu a soberania de Deus? Meus irmãos, eu quero trazer aqui para nós 5 aplicações para nós podermos encerrar. Nunca fale quando estiver com raiva, pois os seus inimigos eles usam as suas palavras contra você. Nunca fale quando você estiver com raiva. Quando você estiver com raiva, encesse aquela conversa, saia, se retire, se recomponha, peça perdão a Deus. E quando estiver tudo calmo, você vai lá e tenta conversar e resolver. Mas nunca fale quando estiver com raiva. Fale. Segunda aplicação, fale tão somente quando houver a instrução de Deus. Quando a palavra de Deus ela falar com você, quando você sentir se é verdadeiramente aquilo é de Deus. Tem um filme muito importante que eu gosto muito de indicar. No seu lugar, o que faria Jesus? Pense bem, no meu lugar, Jesus falaria isso? E aí você prossegue. O terceiro, reconheça que você é pó e que Deus é o Todo-Poderoso em suas vidas. Você não é a última bolacha do pacote. Reconheça isso. Reconheça que você sem Deus não é nada, não é ninguém, que Deus ele está acima de nós. Quarto, peça perdão sempre, mas sempre, em todos os momentos, em todos os dias, pelos seus pecados. E clame ao Senhor pelo seu reconhecimento. Clame a Deus por livramento, por tudo aquilo que nós precisamos. Porque é Deus quem retira isso de nós, não somos nós. Nós somos fracos, falhos, pecadores e necessitamos dos livramentos de Deus. E em quinto e último lugar, reconheça que sem Deus você não é nada e você não é ninguém. Reconheça que sem Deus você não é nada e não é ninguém. Ó Pai, eu louvo ao Senhor, meu Deus. Louvo ao Senhor porque sem Ti não somos nada. Nos perdoe pelos nossos pecados. Toma nossas vidas em Tuas mãos. É isso que eu te oro e te agradeço. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no canal, me ajude a levar essa palavra para mais pessoas. E quero te lembrar também da ordem que Jesus nos deu, que é de irmos por todo este mundo e levarmos o Evangelho a toda criatura. Compartilhe essa mensagem. Leve essa mensagem para quem você ama. Leve essa mensagem para as pessoas que você quer que aprendam que sem Deus não somos nada e não somos ninguém. Que o Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.